Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Neuromarketing Cast. E, gente, hoje eu vou trazer um assunto aqui para vocês não muito falado, mas tão importante quanto os nossos últimos episódios. Nós viemos falando muito sobre saúde aqui, vocês que estão acompanhando os nossos episódios passados, e nesse não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre saúde também, porém a saúde da sua audição. Isso é muito pouco falado hoje em dia, gente. Tem muitos tabus, muitos preconceitos em torno disso. E hoje eu trouxe aqui para falar sobre esse assunto com vocês uma especialista. Ela é fonoaudióloga, gestora da unidade da Prológica aqui em Presidente Prudente, interior de São Paulo, que inclusive, gente, é uma empresa que já está há mais de 30 anos no mercado. A Cecília, já apresentando para vocês, também já tem mais de 30 anos de profissão. Então, nada melhor do que conversar com alguém que realmente entende do assunto. Então você que está aqui no online também quiser mandar as suas perguntas aí, tá já online, Rafa? Então quem quiser perguntar, mandar dúvidas aí, a Cecília tá aqui para responder vocês e para vocês conhecerem mais de perto também essa empresa maravilhosa. Hoje eu já tive a oportunidade, né, Cecília, de conversar também com, são quantas unidades? 3 unidades? São 3 unidades. São 3 unidades e hoje eu conversei com o Nelson, que é o diretor, sócio proprietário, também juntamente com a Rosane, que também é diretora financeira e proprietária da Prologic, que são pessoas maravilhosas, queridas. Aqui em Prudente temos a Michele também, que estava hoje conosco, a Ana. Então, um abraço para todos que participaram da nossa reunião hoje e que estarão aqui nos assistindo também. E seja muito bem-vinda, Cecília. Fiquei tão feliz que você aceitou meu convite. Muito obrigada, Karina. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho da nossa profissão, para falar da importância que a audição tem na vida das pessoas e na preservação da qualidade de vida, né, de todos nós, porque a falta dela a gente só dá valor quando ela falta. Então, só vai lembrar, né, que era bom ter cuidado quando perdeu, né? Sim. Exatamente. E aí é bem complicado. A gente precisa pensar que a audição ela está envolvida com o nosso corpo todo. Tudo influencia a se desenvolver uma perda auditiva. Nossa, sim. E Ceci, posso te chamar assim, né? Durante o nosso, eu já estou acostumada, né? Chamar ela de Ceci. Mas durante o episódio eu vou te perguntar algumas coisas que eu acredito que, por ser a minha dúvida, talvez seja a dúvida também de outras pessoas que estão nos assistindo, tá? E a primeira delas, Ceci, o que você acha dessa questão, por exemplo, fone de ouvido? Daqui a pouco a gente vai falar da história da Prologic, tá, gente? Só vou trazer aqui um temperinho para vocês já irem se familiarizando com o assunto. Fone de ouvido, todos os dias eu ouço na academia, né? Música com fone de ouvido. E eu sei que tem aí um negócio para ser explicado sobre isso, que às vezes a gente quer o volume no máximo para dar aquela adrenalina, aquela dopamina. Esse volume alto, ele acaba empolgando a gente, né? Mas a gente não para pensar nas consequências. O nosso ouvido, Karina, ele é uma estrutura muito delicada, né? A gente vê que todas as partes dele são minúsculas. Nós temos células que são responsáveis por sentir esse som. Então, o que acontece com o fone de ouvido? Existe uma regra que se chama 60-60. Você usar o fone de ouvido por um período de 1 hora pela metade do volume. Dessa forma, você está segura usando o seu fone de ouvido. Acontece que as pessoas extrapolam não só no volume, mas também o tempo de uso desse dispositivo. Então, isso acaba causando danos, principalmente na parte interna do nosso ouvido, nas nossas células, e daí a gente começa a desenvolver uma perda auditiva. Entendeu? E tem que ser metade do que seria o máximo? De preferência. Hoje a gente tá vendo lá. Gente! Você tá aumentando o seu volume, daqui a pouco vem uma informaçãozinha. Cuidado com o nível de intensidade, já tá ultrapassando tanto. Isso é prejudicial à sua audição. Gente, esses episódios vocês percebem, né, que eu tô sempre errada? Já viram isso? Não tem um episódio que eu falo, não, isso eu já faço, a hora toda vez, meu Deus, eu tô fazendo isso errado. Porque realmente eu sempre ouço acima da metade da média que é o permitido. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E hoje, o que acontece? Antigamente, a perda auditiva, ela é muito comum na questão da idade. Já ia ser minha próxima pergunta. A gente vai tendo o desgaste natural.
causado pelo tempo, e com a audição não é diferente. Todo o nosso corpo vai envelhecendo. As células vão se desgastando, vão morrendo, e com isso vem uma perda de audição. Acontece que, por conta desse tipo de comportamento que as pessoas estão tendo hoje, a perda auditiva ela mudou um pouquinho de perfil, ela tem surgindo cada vez mais cedo. Né? Então, a quantidade de jovens que eu atendo hoje é bem diferente do que eu atendia há 30 anos. Jovens. Ou jovens senhores, como eu, por exemplo? Jovens. Não, outro dia eu atendi uma menina, um tempo atrás, de 14 anos de idade. Nossa, gente. Não causada por exposição a ruído, por causa de uso de fone, mas às vezes por causa de um diagnóstico realizado de uma maneira talvez inadequada. Uma adolescente de 14 anos, diagnosticada com déficit de atenção, tomando remédio desde os 5 anos de idade. Quando a gente foi ver com 14 anos, era uma perda de audição de um lado só. Né? Então... Eu tive um caso de uma amiga que aconteceu isso. Ela conta que o filho, todo mundo achava que tinha déficit de atenção, que era muito desatento, não prestava atenção nas coisas, muito aéreo, que ele tinha um nível de autismo, alguma coisa assim. E quando foi ver, era problema auditivo. Então, durante esses acompanhamentos, desses tipos de suspeitas, o ideal seria incluir nesse processo de investigação uma audiometria. Uma audiometria. Né, para a gente poder descartar todas as hipóteses. E essa audiometria, o Ceci, fala aí para quem tá em casa, porque a palavra para alguns, né, nossa, o que será uma audiometria? Como isso é feito? Dói? Não dói? É caro? Não é? Onde eu faço essa tal de audiometria? Explica um pouquinho pra gente como é isso. Não, a audiometria é um exame realizado pelo fonoaudiólogo. Ele é um exame padrão ouro para a gente poder medir a acuidade auditiva de cada pessoa. Né? Então, a gente vai, através desse exame, verificar como é essa audição. Se ela está dentro dos padrões de normalidade ou se existe algum grau de perda auditiva que já pode acarretar em outras consequências na vida da pessoa. Sim. É um exame simples, é indolor, né? A gente realiza, existem locais que realizam esse procedimento, vários aqui em Prudente, ou no consultório médico, ou dentro dessas clínicas de reabilitação auditiva, né, onde a gente trabalha com aparelho auditivo. É simples, é colocar um fone e a pessoa escutar apitos até o momento que ela para de ouvir. Tá? E a gente avalia isso para cada tipo de som, ou seja, cada frequência, desde os sons mais graves até os sons mais agudos. Dessa forma, a gente pode descobrir se existe ou não um problema ali. Entendi. E outra coisa também, César, que eu vou te perguntar, logo a gente já entra na questão institucional sua, né? Mas antes disso, eu queria te perguntar, tem muitas pessoas que falam, né? Imagina, você jovem utilizar aparelho, vai ficar aparecendo, as pessoas vão ver que eu estou com um aparelho auditivo, isso é chato, vai falar que eu sou surdo, porque na verdade não é o surdo que usa, né? Pelo menos a pessoa às vezes ela tem uma perda que não é nem tão significativa e ela já precisa usar. Então, isso daí, assim, eu considero que a partir do momento que a pessoa tem uma queixa da audição, já procura, né, um profissional que possa estar avaliando para ver se existe mesmo. Né? Às vezes essa pessoa, ela não tem uma dificuldade ou ela não tem uma diminuição na sensação do som, mas ela pode ter um problema central. Né? Assim, toda a via auditiva está perfeita até chegar no cérebro. Então, a pessoa ela pode ter uma dificuldade de compreender alguns sons em determinadas situações. Por exemplo, muita gente falando ao mesmo tempo. Você consegue focar e entender aquilo que você quer ouvir? Né? Então, a pessoa tem um problema para processar a informação que chega no cérebro. Né? Então, por isso que todo o exame, às vezes não só a audiometria, a gente precisa às vezes realizar outros testes para poder complementar aquele e chegar num diagnóstico. E esse diagnóstico quem dá geralmente é o médico. É o médico. A gente faz o exame, encaminha para o médico, ele acaba analisando, é o otorrino. A gente trabalha em parceria com os otorrinos. Ai, que ótimo. Né? E aí, o que acontece? Essa questão da perda auditiva em jovens, ela está cada vez mais comum, que a gente vê. A nossa população, a quantidade de pessoas que trabalham expostas a ruído, sem a proteção, o uso do fone de ouvido, tudo isso, né, acaba
sendo, como que a gente pode dizer, são ações que podem causar uma perda de audição. Agora, com relação à estética, os aparelhos estão muito discretos. Hoje Eu vi que você até trouxe um aqui, né, pra mostrar. Mostra aí pra gente. Eu trouxe um aparelho onde hoje o nosso episódio tá dinâmico. Aí, ó. Eu trouxe um aparelho. Vem aqui, esse Rafa, daqui... pode vir aqui na frente pra filmar. Pode passar na frente, aqui não tem. Esse daqui é um dos modelos de aparelho auditivo hoje. Eu gosto muito dele por ele ser muito discreto e, ao mesmo tempo, oferecer conforto com uma maior clareza da voz. Sim. Pessoas que, às vezes, ouvem o som mais grave ou o ruído muito próximo ou dentro dos padrões de normalidade e tem uma perda para perceber os sons de fala e os sons mais agudos, se beneficiam muito com esse tipo de aparelho. Por quê? Nossa, deixa eu ver, ele é levinho, né? Ele é levinho. Olha. Ele não veda o ouvido da pessoa como aqueles internos. Nem os fones de ouvido, fone mesmo, é tão leve, tão fininho igual isso aqui. O ouvido respira, que legal. O ar circula dentro do ouvido. Então, a naturalidade é muito grande com esse tipo de aparelho auditivo. Super confortável, a pessoa nem super lembra confortável. Que tá usando. Perigoso ir dormir e esquecer, né? Todo mundo chega perguntando e questionando. Falei, nossa, vou usar um aparelho desse? Todo mundo vai ver, mas eu vou contar um segredo. Pra descobrir hoje um aparelho auditivo no ouvido de uma pessoa, ou se a pessoa chegar muito perto e perguntar, ou um fonoaudiólogo que enxerga um aparelho, que trabalha na área, que enxerga um aparelho a quilômetros de distância. Porque é muito difícil. Sim. Ainda até porque, não sei se deu pra mostrar aqui no vídeo, Rafa, essa parte que fica, coloca na sua orelha do lado de cá. Ó. Eu não vou me arriscar a colocar, porque coloco do lado errado. Ó, ele fica escondidinho. Super, transparente, né? Então, lá, gente, não dá pra ver nada. Tem as pessoas que perguntam, Cecília, duvido que você usaria um aparelho de audição assim. Falei, gente, eu usaria um vermelho, um branco, de onça, animal print. Um com cristal, para poder mostrar que eu uso mesmo. A gente tem que tirar essa rejeição, essa coisa que tem em cima da perda auditiva. Que tem em cima disso, né? Gente, hoje vai ficar cada vez mais natural. A Organização Mundial da Saúde já fala que em 2050 vai ter mais surdo no mundo do que ouvinte. Então, é o caminho que a gente está... Existe mesmo esse estudo? Meu Deus, olha que grave isso. Então. Por isso que a gente tem cada vez vez mais... O mundo está caminhando para isso. E tem que se cuidar. E sabe o que eu ia te falar, César, que eu lembrei aqui? É até interessante, porque o quanto as pessoas não dão a devida atenção. Quando eu trabalhei em metalúrgica, eu fiquei 4 anos como gerente de uma metalúrgica aqui em Prudente. E eu lembro que tem os EPIs, né? E tinha aquele... que é aquele que é de... bem baratinho, que é uma... O plug. Chama? É de EVA aquilo lá? Sei lá. Um plugzinho. Isso, um plugzinho. E era para os funcionários utilizarem, porque o torno, né? Os equipamentos lá, eles fazem muito barulho. Você ia lá retificar, você ficar aquele... como se fosse como é que fala? Um apito. Sim. Então, aquilo lá incomoda mesmo. Se a gente que estava dentro lá no administrativo já ouvia aquele som estridente, imagina quem tá ali no aparelho. Você tem que pensar no seguinte, imagina a pressão de um som nessa intensidade nas partes internas do seu ouvido. E eu ficava pensando, e gente, eu olhava lá de fora, muitas vezes tinha os que usavam, mas tinham muitos que teimavam e não colocavam. Isso aí fica incomodando, não vou colocar. Mas, gente, é uma proteção. E a perda auditiva incomoda muito mais. Muito mais. Porque com ela vem outras questões associadas. Então, a perda auditiva, ela te isola, porque você vai perdendo a capacidade de se comunicar bem com os outros. Quantas pessoas entram em depressão por causa de uma dificuldade de compreender a fala nessas situações? Sim. O zumbido, que é uma questão que está muito presente hoje, né? Então, assim, o zumbido a gente sabe que ele não é causa de nada. O zumbido é um sintoma de que alguma coisa no nosso corpo não vai bem. Né? Na maior parte das vezes, esse zumbido pode ser causado por uma perda auditiva. Como que a gente começa a tratar isso?
Entendeu? E é bom tratar antes de ser um problema grave, né? Tratar desde o início. É que assim, o zumbido, se ele for um problema da perda auditiva, o uso do aparelho de audição acaba sendo tratamento para ele. Olha só. Né? Então, Isso que eu ia te perguntar. A pessoa que começa a utilizar o aparelho auditivo e ela tem uma perda ali, vamos dizer, significativa, vamos colocar 40%, só para eu entender. Existe a possibilidade dela ir se... não é curando a palavra, não vou saber que palavra usar. A perda auditiva, ela não é reversível. Isso, dependendo se ela vai da ser perda. ou não reversível. A partir do momento que essa perda atinge estruturas do nosso ouvido, essa perda, você não consegue mais... Ela é irreversível. Ela é irreversível. A partir do momento que ela causa um dano numa célula interna no nosso ouvido, essa célula não se regenera mais. Nossa, não tem nada que não possa feito tem. Uma cirurgia, nada. Existem cirurgias, dependendo do problema, né? Porque a partir da realização dos exames de uma audição, a gente consegue classificar essa perda, que ela pode variar desde um grau leve até um grau profundo. A gente consegue localizar onde está a lesão nessa pessoa. Então, nós temos um ouvido que ele é dividido em 3 partes. Não é só essa parte externa que a gente enxerga. A gente tem uma membrana do tímpano. Se ela estiver íntegra, cumprindo com a função dela, beleza. A gente tem perdas que elas vão ser tratadas, Karina. Por exemplo, você está com um acúmulo de cera. Seu ouvido está tampado por cera. Retirando aquela cera, sua audição volta. Nossa, Né? Então, assim, é um obstáculo que impede que o som chegue de uma maneira uma coisa mais adequada. Simples, no caso. Sim, você vai ter a sensação de que sua audição diminuiu, resolveu o problema, pronto. Ótimo. Você volta a ouvir. Mas vamos supor que a gente tem a orelha média, né? Existe a orelha externa, existe a orelha média, que vem logo após esse tímpano. Ali nós temos os menores ossos do nosso corpo. Você trouxe até uma ilustração pra mostrar isso. Vamos colocar, Eloy, porque agora ela começou a parte técnica. Tá ali, ó. Aí eu já não tô entendendo mais nada. Então, agora sim. Esse daqui é o nosso ouvido. Toda a estrutura. Então, se a gente tem uma cera, um acúmulo de cera, ela vai estar localizada nesse canalzinho aqui. O médico vai ali, ele remove... daqui de onde a gente tá mais pertinho, dá pra ver, né, Eloy? Ele remove esse obstáculo pro som, a pessoa volta a ouvir. Certo. Então, essa daqui é a orelha externa. Aí a gente tem essa caixinha aqui, ó. Aqui tem os menores ossos do nosso corpo. Não sei se você já ouviu falar do martelo, do estribo e da bigorna. Já. Já? Na sua palestra. Então, são 3 ossinhos minúsculos que eles ficam articulados. Eles estão juntinhos ali. O som passa, ele vibra. Essa parte, ela tem a função de continuar conduzindo o som até o cérebro. Dentro, até o cérebro. Se esses ossinhos se calcificam, vai existir uma alteração auditiva aí. Sim. Certo? Agora, no caso do problema do fone de ouvido, por exemplo, você tá lá na sua academia, malhando com aquele som no topo. Onde que ele vai atingir? O grave tá no talo. Então, ó, vai atingir aqui, a cóclea, que é o nosso órgão interno do ouvido. São aí que ficam as células. E o que são as células? Nós chamamos de células ciliares. São como cílios, espalhadas por todo esse caracolzinho aqui. Cada célula, quando o som chega ali, ele é transformado numa onda elétrica. E cada célula, ela é responsável por perceber um tipo de som. Desde o mais grave, que é o som grosso, até o som mais fino, que é o som agudo. A pressão do som nessas células vão excitando muito elas, vão causando uma fadiga nelas. Lembra quando a gente ia para uma balada, aquele som, você saía com aquela sensação de ouvido e aquele zumbido? Porque as suas células estão extremamente cansadas. Sim. Né? Imagina a permanência ali, ou então a frequência de você estar num ambiente desse. Essas células, chega uma hora, elas não vão aguentar. Elas vão sofrendo danos que são irreversíveis, né? E que vai causando uma perda de audição. Que ela vem surgindo devagarzinho, mas ela chega.
ou por um trauma, ou por uma meningite que causa a perda de todas as células nessa região, tá? Depois vem o nervinho que liga tudo isso no cérebro. Se essa informação não chega adequada nesse cérebro, como esse cérebro vai trabalhar para te fazer entender? Exatamente. Se esse som perde força e perde qualidade, né? Então, ele vai trabalhar dobrado, triplicado para tentar fazer alguma coisa por você, mas uma hora não dá mais tempo. E outra, já sobrecarrega também o cérebro, né? Que fica tentando, nossa... Aí vem o zumbido, né? Pelo excesso de trabalho do cérebro. A gente tem casos que hoje em dia já existem pesquisas que falam do desenvolvimento de uma demência pela falta de estimulação adequada no nosso cérebro, né? Nosso cérebro é uma massa, tudo chega certinho aqui, ele vai trabalhar para fazer entender. O tamanho desse cérebro vai ser preservado, tudo isso. Agora ele deixa de ser trabalhado. O que acontece? Ele atrofia. Nossa, que situação. Né? Tudo no nosso corpo. tudo. Não usou, atrofiou. Com o ouvido não é diferente. Exatamente. Nossa, quanta informação, né, gente? E olhando assim, né, a gente vê o quanto que é complexo. Porque quando você fala de audição, quem nunca viu isso daqui, nunca ouviu a sua explicação, não pensa que é algo tão, nossa, as ondas, e que vai levar o cérebro, vai ter uma interpretação, vai... O nosso corpo é uma máquina perfeita. Sim. Perfeita. E posso falar a verdade? O que eu vou falar agora, eu sei que ela vai ficar brava quando eu falar isso, mas é importante falar pra você que tá em casa, porque eu tenho certeza que você em algum momento da vida pensou isso. Eu, Karina, pensava, coisa de audição, quem tá falando de aparelho auditivo, tá falando de problema de audição, são as pessoas idosas. Por quê, né, que você tem que se preocupar com esse assunto antes de te conhecer? Porque eu passei a dar maior atenção para esse assunto, gente, pasmem, quando eu conheci a Cecília, em um evento presencial da Prologic, não foi? Sim. E tanto que depois disso indiquei a empresa e tudo mais, e eu falei, gente, como que é importante? E no dia você tinha explicado isso daqui, e eu falei, caramba, não é uma coisa para só idosos se preocuparem. Pelo contrário, eu tenho que ter um cuidado e pensar nisso a partir de hoje, porque pode ser que me gere uma doença ou alguma sequela grave. Lá na frente. Coisa que talvez eu nem precisaria tratar se tivesse desde o início dada a devida atenção e prevenido, com certeza. Eu gosto de trabalhar muito com a prevenção, Karina. Então, assim, eu costumo dizer, a partir dos 30 anos, né, não é um momento que o nosso corpo começa a sofrer realmente um desgaste do tempo, que a gente vai começar a perceber um desgaste maior. Sim, exatamente. Então, a partir daí, insira uma audiometria num check-up anual. É um exame que deveria ser feito pelo menos uma vez por ano. Os nossos pacientes, quando eles chegam com queixa no aparelho auditivo, qualquer coisa, a primeira coisa que a gente pensa é refazer esse exame, independente do período que tenha sido realizado. Sim. Porque alterações acontecem, né? Você tem uma audição normal hoje, amanhã você perde um pouquinho. Nem percebeu? Não percebeu, e a coisa vai chegando. Se for um problema causado pela idade, os primeiros que vão perceber a perda auditiva não vai ser quem tem. É quem convive. É verdade. Ai, não tá entendendo o que eu tô falando. Já precisei falar 3 vezes. Por quê? Porque é uma perda que vai progredindo aos poucos. A pessoa que tem, a queixa dela é, eu ouço, mas às vezes eu não entendo. Quando eu não entendo? Quando tem muita gente falando, quando eu tô na rua, né? Só que a família tá observando a quantidade de vezes que essa pessoa tá pedindo para repetir. Como que tá o volume da televisão? Como é o volume do celular? Que todo mundo na casa tá falando, nossa, baixa essa TV. E pra pessoa tá super normal, tá tranquilo. Queixa de zumbido, né? Então, assim, é um cuidado necessário. Sim, muito necessário. Eu realizo desde quando eu me formei. Todo ano? Todo ano. Nossa, gente, tem que agendar. E esse ano, o Nelson foi realizar em mim, quer dizer, minha audição já tá no limite. Eu falei, gente, eu coloquei na minha mãe aparelho de audição, coloquei nos meus tios, estou colocando nos meus primos, daqui a pouco a próxima sou eu. Sim. Entendeu? Caramba, que coisa, né, gente? E já que você falou do Nelson, o Ceci, explica um pouquinho pra gente a história da Prologic.
Então, como começou, como eu falei aqui para eles, né, tem mais de 30 anos de história, de tradição, é uma empresa confiável, porque, gente, conversando um pouquinho com o Nelson hoje, eu vi esse cuidado, sabe? Esse acolhimento, ele falou até hoje para mim sobre isso, falou, Karina, para nós, não é passar uma cotação de um aparelho auditivo, é entender realmente, acolher essa pessoa, saber qual, né? Então, tudo isso que ele me falou me gerou, assim, uma curiosidade de entender como começou, de onde veio, você explicar também dessa trajetória do Nelson, que provavelmente deve estar nos assistindo. Olha, o Nelson, além de fonoaudiólogo, ele é o proprietário do Centro Auditivo Prologic. Ele começou esse trabalho com deficientes auditivos junto com a esposa dele há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás. E pela simpatia, pela forma de pensar a respeito da perda auditiva, a gente percebe, tanto ele começou com tudo isso, a necessidade da gente acolher a pessoa que tem a perda, porque cada um reage de um jeito. Sim. Né? Fala assim, tem pessoas que chegam super dispostas a realizar o exame, colocar um aparelho auditivo, mas tem aquela pessoa que tem a dificuldade de aceitar, né? Então a gente tem que trabalhar também outras questões para poder estar ajudando mesmo aquela pessoa, né? E a questão de conscientizar sobre a necessidade de tratamento. O Nelson, ele é uma pessoa que ele vai ver a necessidade, a empresa vai ver qual é a necessidade daquele paciente. Por quê? Porque aparelho de audição a gente não vai comprar por preço. A gente vai comprar o aparelho considerando os recursos que cada pessoa precisa, avaliando aquela perda auditiva, né? Então, assim, eu acho que o Nelson cresceu, o Nelson é respeitado, a empresa dele é muito respeitada com relação a isso, porque a gente considera esse lado humano. Sim. Né? Então, se eu pego você hoje, vamos supor que você tem uma perda auditiva, né? É uma perda auditiva que não é muito antiga, ela é recente, a gente avalia para ver como que você está entendendo a fala, como que é a sua perda, que recursos que você precisa usar. Cada aparelhinho funciona de um jeito. E às vezes o que deu certo pra mim, o aparelho que eu comprei, eu indico pra uma amiga, falo, olha esse meu aparelho aqui, foi maravilhoso. E às vezes pra ela não vai ser aquele. Não é o caso. Nossa, olha. Então, cada caso é um caso. Entendi, né? entendi. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque a gente só ajuda assim. Não adianta a pessoa chegar e falar assim, eu quero mais barato, viu? Não é. Por quê? Não é a mesma coisa de você chegar e comprar uma blusa que você tá querendo, né? Sim. Às vezes você precisa de um aparelho com mais recursos para te trazer o conforto. Às vezes você não está compreendendo a fala do jeito que deveria. Então precisa de um aparelho que funcione mais rápido, que tenha recursos que entrem em ação para realmente deixar a voz mais clara e te causar um conforto maior. Sim, um conforto maior. Né? A gente tem que pensar, porque perda auditiva não é só a diminuição da sensação do som. Às vezes a pessoa tem uma sensibilidade muito grande para sons intensos. Eu posso ter uma perda grande, mas se eu aumento um pouquinho aquele volume, aquela intensidade de som, já me causa um desconforto. Nossa, e esse desconforto, eu até te perguntar disso, é uma dúvida minha, né? Pessoal, não sei se alguém tem essa dúvida também. Mas que nem eu comentei com você, que o fone eu ouço um pouquinho mais alto do que a média ali do que deveria, né? Já vou corrigir isso, gente, preciso. Mas uma coisa que eu percebo, por exemplo, locais com música ao vivo, eu não consigo ficar. A intensidade te incomoda. Não consigo. Se eu tô passando em frente ao local, nossa, vou parar aqui pra comer alguma coisa. E eu olho e vejo que tá tendo uma banda, tá tendo uma música ao vivo, não me incomoda, é muito desconfortável pra mim. E, enfim, não sei se isso é... Não, isso é uma coisa para ser avaliada, às vezes é uma sensibilidade maior que você tem. Sim. Então, e existe isso. Existe isso? Existe. Nossa, tá vendo? Pode ser alguma coisa que eu não sei. Desconforto para sons intensos. Marcar minha consulta. Às vezes a gente pega pessoas que falam assim, olha, não consigo sentar do lado de uma pessoa que esteja mastigando. O barulho da mastigação dela me incomoda. Uma goteirinha me incomoda. A gente chama isso de misofonia, uma sensibilidade maior para esses sons repetitivos e mais baixos. Então, é por isso que eu falo, a perda de audição, você tem que encarar ela não só como uma diminuição da sensação.
Existem coisas que a gente vai avaliando para ver se não tem nada associado além disso. Pode ser que tenha. Né? Por isso, distúrbio, talvez... Né? Por isso, talvez... Vai saber, né? Como que eu vou dizer para você? Uma dificuldade muito grande, às vezes, de certas pessoas se adaptarem ao uso do aparelho. Né? Não adianta eu virar para a pessoa e falar assim, nossa, olha, o aparelho de audição foi maravilhoso para mim, né? Lógico que a tendência é essa, mas tem casos que às vezes a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de tempo para deixar esse aparelho auditivo maravilhoso, por essas questões. Porque vai envolver outras questões que não é só audição. Sim. E tem que tratar tudo isso de uma maneira holística. E se é de uma maneira holística, nada melhor do que um fonoaudiólogo, um otorrino, tem que ser algum profissional da área para poder... Existe a questão, né, do lado psicológico, né, assim, que a gente tem que trabalhar com essa questão do aconselhamento, tem que entender o que aquele paciente está falando, a gente precisa ouvir. Sim. Né? A pessoa que tá ali. Exatamente. E sobre o suporte, Cécia, explica um pouquinho pra gente também. Você acabou de falar sobre esse negócio da adaptação. Como que funciona na Prologic isso? Então, vocês explicam pra pessoa como que ela orienta, como que ela vai usar tal, e é facinho. Você vai colocar, ligou e... Não. O que acontece depois? A gente presta muita atenção nessa questão da assistência que esse paciente vai precisar depois da adaptação do aparelho. Ele vai precisar ser acompanhado periodicamente, né? Pacientes que têm dúvida para realizar uma limpeza, pegar um paninho, limpar essa borrachinha, dúvida para colocar, necessidade de novos ajustes. Então, esse paciente... Ele tem um botão liga-desliga? Eu não vi isso. Tem? Mas aí a pessoa liga e ele fica constante. Quando você tira do carregador, ele liga automaticamente. Mas não acaba a bateria? A bateria, ela tem uma vida longa. Ela vai durar em torno... Tem aparelhos que duram até mais do que 24 horas de uso. Nossa! Então, esse daqui é um aparelho recarregável. Isso daqui é um carregador. Né? O paciente vai usar o dia inteiro, vai tirar para tomar banho, para dormir. E aí ele põe aqui a caixinha para carregar. À noite limpa e coloca como celular para carregar toda noite. É igual a lapela quem usa, né? Né, Rafa? Tá parecendo um Mickey. Toda noite. Que ótimo. Gente, super, olha, compacto. Portátil. Eu adorei. Portátil, compacto, muito legal. E é isso. Gente, que incrível. Eu tô aqui impressionada com tanta informação relevante. E Cécia, agora pra gente até finalizar, eu gostaria que você trouxesse assim, né, como nós estamos falando para empresários, a maioria, né, dos nossos ouvintes são empresários, sobre as pessoas que trabalham ali que estão no ambiente de trabalho, como que você recomendaria um empresário que pode pensar assim, nossa, eu não sei, é decibéis que fala, né? Decibéis. Eu não sei se aqui dentro da minha empresa se está adequado, se é isso mesmo, gostaria de ter uma consultoria de alguém que é da área para me dar uma orientação nisso. Existem profissionais da área do trabalho, né, assim, que eles analisam tudo isso dentro das empresas, né, então eles vão até o local, eles medem a intensidade do som naquele ambiente. Tem profissionais aqui, eu não sei te dizer quem, mas deve ter. Eles vão lá com o aparelhinho para medir, falam, o nível do ruído tá tanto, esses profissionais precisam ser bem cuidados, então aí vem o uso do EPI, todos eles são orientados. Sim, e essas pessoas mesmo, o empresário depois entrando com a utilização do EPI, mas como, por exemplo, antes ele não estava usando, você acredita que seria legal ele fazer também uma... Existem todo profissional que trabalha, né, fala assim, todos nós que somos CLT, a gente faz os exames periódicos, né? Dependendo do ambiente que esse paciente trabalha, ele é obrigado a realizar uma audiometria anual para estar fazendo esse acompanhamento. Então, tem o exame, como que fala? Tem o demissional, tem o periódico e o admissional, entendeu? Isso daí é uma lei. Esses funcionários precisam ser acompanhados periodicamente. Justamente por esse motivo. Por essa questão. Entendi. Nossa, que importante. E Cécia, agora eu vou pedir para você olhar para essa câmera aqui,
e falar para as pessoas que estão nos assistindo onde que elas encontram a Prologic e como o nosso podcast também alcança aí, né? Hoje no online é bom por isso, né, gente? Alcança o Brasil todo. Sim. Se você puder passar também o Instagram, não só de Prudente, mas também o de Campo Grande e das outras unidades. Não tem problema, pode procurar aí certinho para poder passar para você que está em casa e que está no online nos assistindo agora no Instagram, vocês já seguirem a Prologic. E, gente, é suspeitíssima falar, porque eu já fui até lá, é um local muito acolhedor. É uma delícia. Nossa, Cecília, Michele, são pessoas incríveis. Tanto que eu chamei ela aqui justamente por essa proximidade que nós tivemos, né, Ceci? Desde o evento, eu vi que são pessoas, assim, dispostas a ajudar, a tirar as dúvidas. E eu creio que quem está aí pensando, né, nossa, eu preciso, deve ser pra mim. Então, se sinta à vontade, porque com certeza você estará em casa. Em casa, e tem assim, pode ser para mim como pode ser para qualquer pessoa, desde um bebezinho que já sai de uma maternidade realizando uma triagem para saber se está tudo bem com o ouvidinho, até a pessoa idosa, né? A gente tem que ter em mente que não tem idade, né? Nós precisamos ser cuidados. Exato. Tá? Achou aí o Instagram? Achei, olha, falei assim, nós estamos localizados na Avenida Washington Luiz 2622, fica perto do shopping, descendo, uma quadra antes do shopping. Perto da rotatória ali. Uma quadra antes da rotatória, né? E o nosso Instagram aqui é prologic.prudente e nós temos 2 Instagrams, né? Que é depois com relação a Campo Grande. É prologic.soluções auditivas. Olha, que legal. Então, você que está em casa, já comece a seguir. Quem tá no online, hein, gente? Daqui a pouco eu vou colocar em collab você me aceita lá, collab? Sim. Você tem acesso ao Instagram? Tenho. Aí você já me aceita a collab para as pessoas já seguirem lá também e já marcar a sua audiometria. É isso aí, gente. É muito importante. Espero vocês. Ceci, muito obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez, por ter transmitido tanto conhecimento, tão rico que ficou esse episódio, com informações que as pessoas muitas vezes não é que não tem acesso todos nós temos, né? Mas tem que alguém chegar e passar da maneira que você passou, tão didática, porque a gente não procura isso. Eu espero ter sido clara. O mais clara é impossível, né, gente? Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Karina, pela oportunidade. E, gente, é isso. Aguardem o próximo episódio. Já clica aí no sininho para você receber as notificações do nosso próximo podcast. E também, não deixe de se inscrever no canal. Karina, esse episódio eu achei importantíssimo, porque eu conheço fulano de tal que com certeza precisa da Prologic. Já clica em compartilhar. Manda para ele o link desse episódio para ele assistir. E como a Ceci já passou, o endereço também, o Instagram para vocês seguirem e acompanharem. E muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.